Boa tarde a todos. Obrigado, doutor José Augusto. Queria agradecer também ao TRF da 4ª Região e à Escola de Magistratura, também à Fiesp por essa iniciativa. Creio que é sempre muito importante aprimorar essa comunicação entre os poderes, né? Entre os poderes judiciário e executivo, especialmente no que se refere ao comércio exterior. Acho que a gente tem uma lacuna aqui nessa comunicação e especialmente ainda mais específico no caso de defesa comercial, que é um nicho muito, como vocês verão, muito detalhado e que envolve um conhecimento técnico bastante importante. E, portanto, eu penso que isso se torna assim cada vez mais fundamental que a gente aprimore essa comunicação e esse conhecimento mútuo. A minha missão aqui como coordenador geral de defesa comercial é passar para vocês uma visão geral de como funciona, o que são esses instrumentos de defesa comercial. Proponho uma agenda para vocês, em que eu falarei primeiro no que se refere às investigações de defesa comercial, quais são os principais atores, falarei um pouco da visão geral sobre os instrumentos de defesa comercial, sobre como funciona o processo decisório, mas, de novo, aqui só focado nas investigações, e falarei um pouquinho também sobre recursos administrativos e judiciais neste meio. Primeiro, os principais atores, só para situá-los um pouco na estrutura organizacional do Poder Executivo, especialmente relacionado ao comércio exterior e à defesa comercial. Quem efetivamente decide pela aplicação de direitos é a Câmara de Comércio Exterior, que pertence ao Conselho de Governo, portanto, diretamente subordinado à Presidência da República, e é presidida pelo Ministério onde eu trabalho, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é o ministro, este ministro é o presidente da Câmara de Comércio Exterior. E também fazem parte outros 6 ministérios dessa Câmara de Comércio Exterior. Com relação à investigação em si de defesa comercial, como vocês podem ver ali, o DECOM, né, que é o Departamento de Defesa Comercial onde eu trabalho, ele faz parte da Secretaria de Comércio Exterior, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Falarei agora um pouco sobre os instrumentos de defesa comercial. Eles são resultado dos acordos estabelecidos lá na rodada Uruguai, que durou 8 anos, entre 86 e 94, de liberalização do comércio. São três instrumentos de defesa comercial: o acordo sobre subsídios e medidas compensatórias, acordo sobre salvaguardas e acordo antidumping. O objetivo, ao fim e ao cabo, é defender a indústria doméstica contra práticas desleais, no caso de dumping e subsídios, ou de um surto de importações, no caso de salvaguardas. Portanto, a ideia aqui é, de modo a viabilizar o acordo mesmo de liberalização do comércio, existem essas válvulas de escape, vamos dizer dessa forma, para que os interesses domésticos sejam atendidos e essa liberalização do comércio seja realmente viável. A grande questão aqui é que é importante, somente podem ser aplicadas se comprovada a existência dos elementos que autorizam a sua utilização e após a investigação iniciada e conduzida em conformidade com as normas nacionais e internacionais. Portanto, tem todo um processo administrativo que corre e que se difere de um processo administrativo normal, no sentido de ser bipartite, no caso, o administrador, né, a administração e o administrado, normalmente é uma relação assim, num processo administrativo usual. No nosso caso, vamos dizer assim, é quase judicial, no sentido de que a administração fica mediando um conflito entre partes opostas, no caso, normalmente, a indústria doméstica de um lado, que é quem peticiona, que é quem procura o Departamento de Defesa Comercial para se proteger das práticas desleais ou do surto de importações, no caso de salvaguardas, e, de outro lado, o produtor exportador ou o governo do país exportador ou ainda o importador.
Os elementos necessários são basicamente três. Primeiro, se houve dumping, ou se houve subsídio, no caso de um governo para exportador, ou se houve surto de importações. O segundo, não basta apenas verificar que isso ocorreu. É necessário que haja dano à indústria doméstica, ou no caso de salvaguardas, ainda mais grave, que é um prejuízo grave à indústria doméstica, causado pela importação desse produto chamado produto similar. E, por último, tem que estar comprovada a ligação, o nexo de causalidade entre as importações a preço de dumping, ou as importações onde houveram subsídios, ou surto de importações e o dano ou prejuízo grave à indústria doméstica. Tudo isso tem que estar bem documentado no processo, e há uma série de indicadores na regulamentação que o DECOM, né, como autoridade investigadora, deve seguir para recomendar posteriormente ou não a aplicação das medidas. Vou começar aqui pelas medidas compensatórias, que, como vocês podem ver, eles são apenas 6% do nosso trabalho, historicamente. Normalmente porque, obviamente, que abrir uma investigação contra um governo e já é mais difícil politicamente, mas não só isso, e principalmente porque é muito mais difícil de obter informações no país estrangeiro com relação à legislação ou a evidências que comprovem que realmente houve subsídio neste país exportador. Então, não é por menos que apenas 6% deles, 6% das investigações são de medidas compensatórias lá no Departamento de Defesa Comercial. O objetivo é neutralizar os efeitos danosos dos subsídios proibidos e acionáveis à indústria nacional. O que é o subsídio? Contribuição financeira do governo ou uma forma de sustentação de preço e renda que confira um benefício ao produtor ou exportador, favorecendo o aumento de suas exportações. A defesa comercial interessa somente o subsídio específico. O que é o subsídio específico? É quando o subsídio se limita a determinadas empresas ou indústrias, ramos de produção ou regiões geográficas. Portanto, políticas gerais normalmente não são enquadradas dessa forma. Mas também há, dentre os subsídios específicos, os proibidos, quando fica caracterizado que o subsídio está relacionado ao desempenho exportador da empresa exportadora do país estrangeiro ou a utilização de bens nacionais em detrimento de importados. Subsídios não acionáveis são todos os outros, no caso. Passo agora para as salvaguardas, que, como vocês podem ver, ainda a utilização é menor, e os motivos são muito claros aqui, porque as salvaguardas são utilizadas indiscriminadamente, ou seja, não há a escolha de determinados países para que estariam fazendo uma conduta desleal, né, no caso, que é o termo utilizado. As salvaguardas é indiscriminada para todos os países aplicados e, portanto, politicamente vocês podem imaginar que ainda é mais difícil de aplicar, e não só isso, porque o regulamento oriundo lá dos acordos de salvaguarda desde da rodada Uruguai estabeleceram uma série de pré-requisitos mais difíceis de serem comprovados no sentido de aplicação de salvaguardas. Um deles eu já falei, que é a necessidade de comprovar prejuízo grave à indústria doméstica, o que é um conceito mais difícil de comprovar do que o dano à indústria doméstica, que é o caso de subsídios e antidumping. O acordo de salvaguardas dá condições ao país exportador de limitar temporariamente, 4 anos, as importações de um produto por meio de elevação de alíquota de imposto de importação ou estabelecimento de cotas. A condição, então, é que haja um surto de importações. Não só isso, tem que ser decorrente de evolução imprevista das circunstâncias e das concessões feitas na negociação do acordo. Claramente uma válvula de escape, portanto, para que os Estados-membros se sintam realmente, tenham confiança em seguir com o processo de liberalização do comércio. E isso tudo causa ou ameaça causar prejuízo grave, como eu já falei, à indústria doméstica. Qual é a grande diferença das medidas de salvaguarda em relação a direitos antidumping e medidas compensatórias?
não exigem a ocorrência de prática desleal, é uma perda de competitividade mesmo, não tem necessidade de comprovar uma conduta desleal por parte do governo, no caso subsídios, ou das empresas exportadoras, no caso de antidumping. Como eu já falei também, abrangem todos os países, não existe seletividade, por isso mais difícil de aplicar diplomaticamente, é sempre muito difícil, há sempre muita discussão lá em Genebra, na Organização Mundial do Comércio, quando um país resolve abrir uma investigação de salvaguardas. Muito mais do que nos casos de antidumping. Subsídios também é politicamente sensível, mas nem tanto quanto salvaguardas. Há necessidade de comprovação de prejuízo grave, também já foi falado. Há a possibilidade de compensação, então, se algum país solicitar uma compensação devido a essa aplicação não seletiva das salvaguardas, por meio de negociação, isso é possível. Exigem um programa de ajustamento da indústria doméstica, isso é fundamental, como a retórica é no sentido de que houve uma perda de competitividade decorrente de um surto de importações imprevisto, exige-se da indústria doméstica que ela apresente um plano de ajuste para que ela se torne mais competitiva depois de 4 anos, que é o período em que se aplica a medida. E também prevê a possibilidade de aplicação de cotas às importações, que não está previsto no caso de antidumping e de subsídios. O antidumping, portanto, é o último instrumento disparado mais utilizado no nosso departamento. Ele é discricionário no sentido de quais países farão parte da medida, né, quais serão investigados. E, além disso, a medida, embora a medida seja contra o país, os atores investigados, os atores que presumivelmente têm a conduta desleal são empresas, portanto, isso politicamente é menos sensível, vamos dizer assim. Não há proibição expressa da prática do dumping, isso não é ilegal, mas conforme o artigo 6º do GATT, o dumping é condenável. O objetivo é defender a indústria doméstica dessa concorrência desleal. Qual é o conceito jurídico? Simplesmente há uma discriminação de preços entre diferentes mercados. Portanto, o país exportador, ele vende ou ele exporta ao país importador a um preço menor do que ele faz lá no mercado interno dele. Quanto a isso, nós temos, já não é tanto novidade, mas depois de muito tempo, muita discussão, a gente atualizou o nosso decreto, que era lá do tempo da internalização do acordo de antidumping, lá de 95, e agora nós temos um novo decreto que pretende visualizar todos os problemas. É claro que isso é impossível, cada vez está mais complexo, as investigações estão mais complexas e, portanto, nunca é perfeito, mas o decreto já está endereçando aí vários aspectos que a gente, durante esses últimos 18 anos, nos deparamos. O que é o dumping? Simplesmente a introdução do produto, como eu já falei, no mercado de outro país a um preço inferior ao valor normal. Isso é a margem de dumping, é o valor normal. O valor normal é o preço praticado lá no mercado do país exportador, que, deduzido do preço de exportação, vai ter uma margem de dumping se ela for positiva, né? Para a imposição do direito antidumping, a necessidade, portanto, de determinação positiva de dumping, também de dano, e, como eu já falei, de nexo de causalidade. Tem que comprovar que são aquelas importações a preços de dumping que causaram o dano à indústria doméstica. Os outros 2 aspectos que devem ser considerados é se a margem de dumping relativa não é de minimis, nos termos do acordo antidumping. O que isso significa? Aquele cálculo que eu já falei aqui do valor normal menos o preço de exportação. Este resultado dividido pelo preço de exportação, se ele for maior do que 2%, ele não é de minimis. Se ele estiver entre 0% e 2%, ele é de minimis e, portanto, para aquela origem ou para aquela empresa, a investigação deve ser encerrada. E também se o volume das importações objeto de dumping não é insignificante, no caso, se algum país, isso estabelecido lá no acordo e no nosso decreto também,
No decreto fala que o volume será insignificante se o determinado país exportou ao Brasil, as importações deste país, originárias deste país, representam menos do que 3% do total das importações. Neste caso, ela será insignificante. Agora eu passo para falar um pouco sobre o processo decisório em relação à aplicação do direito. Como eu já falei, a SESEX, por meio do Departamento de Defesa Comercial, inicia a investigação, conduz a investigação e prepara a determinação final. Isso está previsto lá na Lei 9.019, artigo 5º. No caso de ser negativa, sem aplicação de direito, a SESEX simplesmente encerra essa investigação, tornando pública uma circular. Mas no caso de for positivo, a determinação, o DECOM faz um parecer SESEX, um parecer da Secretaria de Comércio Exterior, leva essa determinação positiva para um grupo técnico de defesa comercial, estabelecido no âmbito da Câmara de Comércio Exterior. Se os membros técnicos dos 7 ministérios, aqueles que eu falei antes, da Câmara de Comércio Exterior, decidirem por recomendar, há uma recomendação à Câmara de Comércio Exterior, e a Câmara de Comércio Exterior, por meio do Conselho de Ministros, ou por meio do Comitê Executivo de Gestão, aí no caso ad referendum, pode determinar a aplicação do direito, e isso se dará por meio de uma resolução CAMEX. Segundo o regulamento brasileiro, aqui no caso o decreto 8.058, o direito antidumping será calculado mediante aplicação de alíquotas ad valorem, ou seja, uma porcentagem, normalmente uma porcentagem sobre o preço CIF dessas exportações, ou específica, no caso, determinado valor por unidade do produto vendido, fixas ou variáveis normalmente, em casos menores, nós utilizamos principalmente quando há uma oscilação muito grande no preço, e normalmente ela segue uma lista de preços de publicações internacionais. Cabe, então, à Receita Federal do Brasil a cobrança e, eventualmente, a restituição dos direitos, conforme a Lei 9.019. Por último, queria falar um pouquinho sobre os recursos administrativos e judiciais. Obviamente, seguem aí a Lei do Processo Administrativo Federal 9.784. O que tem de diferente aqui é que, normalmente, quando há um recurso à Câmara de Comércio Exterior, uma vez que ela está diretamente ligada à Presidência da República, pedidos de recursos hierárquicos não existem, Então, a Câmara de Comércio Exterior, ela mesma, passará a avaliar o recurso contra a decisão dela própria. Obviamente, também há o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º da Constituição Federal. Inclusive, os acordos que eu falei anteriormente já prevêem a necessidade de todo Estado-membro de possuir tribunais arbitrais, administrativos ou ligados ao judiciário para avaliar, para revisar as decisões administrativas. E eles deverão ser independentes das autoridades responsáveis. Esse é o artigo 13 do Acordo Antidumping. E no artigo 23 de medidas compensatórias também tem a mesma previsão. O interessante aqui, e se nós pegarmos o exemplo dos Estados Unidos há um tribunal especializado na revisão de decisões no que concerne ao comércio exterior. Então, todas essas medidas de defesa comercial também serão julgadas por este tribunal, o Court of International Trade, e disse, por um lado, que, obviamente, o grau de especialização torna mais fácil a revisão das decisões administrativas por parte dos juízes. A legislação geral básica aqui é o Decreto Legislativo número 30 de 94, que internalizou os resultados da rodada Uruguai, aqueles acordos lá de salvaguarda, de antidumping e de medidas compensatórias. A Lei 9.019, que regulamentou a aplicação dos direitos antidumping e medidas compensatórias. E o processo decisório em defesa comercial, que é o Decreto 4.732,
e que estabelece as competências da Câmara de Comércio Exterior. A legislação específica, as medidas de salvaguarda, temos 3, Decreto 1488, 1936 e 2667. No caso de direitos antidumping, como eu já falei, algumas investigações em curso quando da entrada em vigor do Decreto 8058 de 2013, que é de agosto, elas já estão no seu final, mas ainda estão sendo regulamentadas pelo Decreto 1602. Todas as petições que entrarem agora da indústria doméstica deverão entrar de acordo com o Decreto 8058. E medidas compensatórias, que é o Decreto 1751, ainda de 1995. Bom, era isso. Muito obrigado, pessoal. Temos 5 minutos para perguntas. Eu abro fazendo uma provocação. E o dumping cambial? 2 provocações. O dumping cambial, que ninguém aceita, e o preço no mercado doméstico na China. Então, ela exporta produtos e você vai comparar o preço da exportação. E para fazer essa comparação, no dia que ela virar uma economia de mercado, né, que uma vez nós declaramos e desdeclaramos, verdade? Que a China é uma economia de mercado, mas se for, nós vamos ter que detectar o preço de mercado doméstico na China. Como é que a gente se vira para fazer isso? E um outro aspecto que eu queria chamar a atenção bem da nossa plateia é que todos esses processos, enquanto eles estão correndo, alguém sente a necessidade de ir a CAMEX para obter alguma decisão, o tempo é um fator essencial. Uma indústria pode morrer simplesmente porque não recebeu a tempo uma salvaguarda, um direito antidumping, alguma coisa assim. Obrigado, José Augusto. Muito boas as perguntas, provocativas também. Sobre o dumping cambial, já há uma discussão, já há algum tempo, entre o pessoal especializado no tema e também lá na OMC. Só que até agora não se chegou a um consenso, é muito difícil chegar a um consenso a respeito disso. E a base disso é que a taxa de câmbio, na verdade, ela teria uma influência muito grande na determinação se determinado país está, de fato, fazendo ou realizando uma conduta desleal e praticando dumping. Há essa discussão e eu acho que teremos, enfim... Anda muito devagar, né? A verdade é essa discussão, mas por vários motivos, o tema é sensível mesmo. E, por enquanto, não temos nada a respeito do dumping cambial, de concreto, né? Com relação à China, é bastante interessante. Houve um memorando de entendimento entre o governo brasileiro e o governo chinês em 2003, se eu não me engano. A verdade é que é apenas um memorando de entendimento, é uma manifestação de intenção política, né? E, portanto, ele não tem aplicação imediata nas investigações de defesa comercial, e isso só se dará a partir do momento que a Câmara de Comércio Exterior definir que a China é uma economia de mercado. Por quê? Porque lá no artigo 2.7 do Acordo Antidumping, eu não sei exatamente onde seria lá no de subsídios, há uma previsão de flexibilização da determinação do valor normal quando este país é considerado como uma economia não predominantemente de mercado. E não só o Brasil, como qualquer país do mundo, utiliza esse 2.7 como forma de não utilizar o dado da produtora exportadora chinesa na hora de estabelecer este valor normal, esse preço no mercado interno. Normalmente o que se faz, não quero entrar muito no detalhe técnico aqui, mas normalmente é pego ou é construído esse preço a partir do custo de produção em outro país, e a definição desse país é discricionário, simplesmente é discricionário para cada autoridade investigadora, ou então é pego outro país e suas exportações para um terceiro país, exclusivo o Brasil, são utilizadas como base para a aplicação desse valor normal. É bastante polêmica a discussão e agora que dizem, né, 2016, com
com o que houve lá no protocolo de acessão da China, né, que em 2016 ela há uma discussão a respeito, né, dos termos jurídicos, mas que ela seria considerada economia de mercado. Há muita discussão em torno disso, mas haverá muita discussão, muita polêmica a respeito de como os países tratarão a China no que diz respeito à sua determinação de valor normal a partir de 2016. Essa discussão não está terminada. Muito bem. Mais alguma pergunta? Então, por favor, só para gravar, tem um microfone chegando gentilmente à sua presença. Gostaria de perguntar, dentro da tônica de incentivos regionais em detrimento de importações, se a Zona Franca de Manaus poderia ser considerada um incentivo ilícito, considerando a recente polêmica com a União Europeia. Esse tema, na verdade, ele não entra na competência do Departamento de Defesa Comercial, né? O nosso lá é estritamente o subsídio do artigo, acho que 6º do GATT, não entraria no nosso escopo aqui. Mas, de fato, há essa polêmica em relação à União Europeia com relação à Zona Franca de Manaus. E, enfim, com relação ao Departamento de Defesa Comercial, eu não teria realmente muito a acrescentar a respeito disso. Eu realmente não saberia te responder essa pergunta. Temos espaço mais uma pergunta? Tem alguém lá atrás. Esse meio tempo, que não sei se todos sabem o que é um dumping cambial, mas digamos que a gente tem um produto que seja taxado em 15% de imposto de importação, comprado de um país, e digamos que o dólar está em 2,40, de repente ele vai para R$ 1,70 por dólar. Isso é uma queda de 40%, então não há imposto de importação de 10% que possa ser comparado com uma desvalorização de moeda, uma valorização da moeda brasileira de 40%. Então, a unidade de medida mudando, tudo que se aplica para taxar ou para bloquear importações estrangeiras subsidiadas, por exemplo, fica completamente inócuo em função do câmbio, que é um artifício muito usado por alguns países. Boa tarde. Existe algum mecanismo no MDIC quando há, por exemplo, um protecionismo aplicado em antidumping num segmento da indústria nacional, e essa indústria nacional, após ou no final do antidumping, se torna a grande importadora do mesmo segmento? Ou seja, ela faz uma troca, em vez de ter ela se protegeu e, ao mesmo tempo, se tornou uma grande importadora com preços FOB praticamente até menores do que os aplicados pelas que foram investigados. Qual que é o procedimento? Existe um procedimento para um pedido para ser aplicado alguma investigação numa indústria doméstica, mesmo ela sendo considerada uma multinacional? Existe essa prerrogativa? Existe uma série de dispositivos com relação a isso, sim. É preciso separar determinadas coisas. Por exemplo, o fato da indústria doméstica importar o mesmo produto e a preços eventualmente menores ou maiores, isso será levado em consideração no processo administrativo de antidumping. Portanto, se porventura isso realmente for relevante e ficar caracterizado que isso acaba impactando na análise de nexo de causalidade, né? Porque se, por exemplo, 80% das importações que vêm do exterior são realizadas pela indústria doméstica, de alguma parte relacionada dela no exterior, obviamente fica difícil dizer que ela está causando dano a ela mesma, né? Portanto, isso vai ser considerado na análise de nexo de causalidade. Independentemente se for uma petição, ou seja, se for no início da investigação, ou se for no final da investigação, porque sempre há a possibilidade de revisão da medida aplicada. A princípio, ela passa a vigorar por 5 anos, mas há a possibilidade sempre de revisar, né, de fazer uma revisão dessa medida com o intuito de aplicar por outros 5 anos.
E, de novo, isso passará a ser objeto de análise, se for o caso, de uma revisão, que será objeto de análise se realmente essas importações da indústria doméstica, na verdade, é que estão causando o suposto dano ou que estão tendo um impacto grande na indústria doméstica. E também, fora isso, há a possibilidade, quando temos uma indústria maior, por exemplo, mais atores na indústria doméstica, há a possibilidade, segundo o acordo e segundo o decreto, de desconsiderar determinada empresa, há essa discricionariedade de desconsiderar determinada empresa brasileira por ela importar. Se for significativa essa importação dessa determinada empresa, ela pode ser desconsiderada como indústria doméstica e não fazer parte da indústria doméstica. Só para situar um pouco, há a necessidade da peticionária de comprovar que ela tem apoio da indústria doméstica para que a petição seja aceita. Então, ela tem a necessidade de comprovar que, dentre aquelas indústrias domésticas que deram apoio ou rejeição à medida, que se manifestaram a favor ou contra a aplicação da medida, ou melhor, contra a petição, ela tem que ter 50% de apoio ou mais. E, além disso, ela precisa ter 25% da produção nacional para que essa petição seja aceita. Portanto, a decisão se uma indústria doméstica vai ou não ser considerada como tal, com base nas importações que, porventura, ela faça, ela vai ser analisada na hora de aceitar ou não uma petição. Não sei se eu respondi a... Respondeu, é só uma última dúvida. E terminou uma investigação, uma indústria doméstica, considerando ela sendo uma multinacional, ela está praticando preços de importações inferiores aos investigados pelo MIDIC. Existe uma prerrogativa para que haja uma petição, para que seja avaliado isso, sendo ela uma indústria multinacional, mas estar instalada no Brasil, ou ela está protegida por uma medida, em virtude de estar dentro do Brasil, ela não poderá ser investigada? Se a decisão foi no sentido de que aquelas importações forem significantes e não são elas, não dá para atribuir o dano àquelas importações, a medida é para a indústria como um todo. Não há uma espécie de, para aquela multinacional ela vai continuar importando, mas as outras não podem importar. Não existe isso. A aplicação é para toda a indústria doméstica, a aplicação é para o mercado, né? Obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe Augusto Machado, pela clareza, pelo conhecimento, pela didática. Imediatamente, brilhante explicação, brilhante apresentação.